Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês uma coisa bem engraçada envolvendo a deputada federal Carla Zambelli. A gente sabe que a Carla Zambelli se tornou ré junto com Walter Delgatti Neto por conta de toda aquela armação ainda de 2023, final de 2022, envolvendo ali aquele pedido de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, inserido no sistema do CNJ, onde o próprio ministro Alexandre de Moraes, em tese, teria expedido um mandato de prisão contra ele mesmo, né? Ou seja, ele assinava o próprio mandado de prisão. A gente já sabe aí o que aconteceu, o Walter Delgatti Neto, o hacker da Vaza Jato, explicou isso, inclusive, em relação a como esse material foi inserido no sistema do CNJ, qual o papel da Carla Zambelli, quem teria supostamente encomendado, este material a ele, e aí a gente vai ver todo o desenrolar dessa situação. A situação da Carla Zambelli nesse processo é muito complicada, porque além do depoimento do Walter Delgatti Neto, a polícia também encontrou no celular da Carla Zambelli esse documento que teria sido emitido pelo Walter Delgatti, enviado para ela, e ela depois, segundo o Walter Delgatti também denunciou, teria encaminhado para o jornalista do portal Metrópolis, Paulo Capelli. De lá para cá a gente tem visto ali a Carla Zambelli sempre mudando a narrativa, inventando uma história, inventando outra história. E onde é que está o grande ponto de tudo isso? Inclusive queria pedir a vocês desculpas aí pelo barulho no fundo de martelada. Eu moro em um prédio, sempre tem reforma aqui, então para a gente não ficar sem fazer nosso trabalho, desconsiderem por gentileza se estiver ouvindo algum barulhozinho aí de martelada no fundo, mas a gente está aqui para fazer o nosso trabalho de análise diária, tá? E o que acabou acontecendo nesse caso envolvendo a Carla Zambelli em específico? Ela se tornou ré, né? Ela, junto com o Walter Delgatti Neto, a situação é complicada, existe materialidade para o caso envolvendo o Walter Delgatti Neto, tanto em relação aos pagamentos que teriam sido feitos por Zambelli ou por intermediários da Zambelli a pedido da Carla Zambelli. Na segunda-feira foram ouvidos ali as testemunhas de acusação, hoje seriam ouvidas supostamente as testemunhas de defesa e a Carla Zambelli também seria ouvida hoje no STF. Só que, estranhamente, a Carla Zambelli passou mal. E aqui eu quero fazer uma ressalva bem interessante, porque se vocês observarem, todos esses bolsonaristas brabões, né, que são ali sangue no olho, que defenderam o golpe de Estado, que clamaram para que generais de várias estrelas não aceitassem que o presidente Lula tomasse posse, toda vez que escutam o nome sendo citado em alguma operação da Polícia Federal ou quando sonham com a possibilidade de serem presos, sempre tem algum problema de saúde. A Carla Zambelli mesmo virou já piada, de certo modo, nesse segmento. Por quê? Toda vez que o nome dela é citado como alguém que será investigado em alguma fase de alguma operação da Polícia Federal, prontamente a Carla Zambelli adoece ou se interna para poder fazer exames de rotina. Foi o que aconteceu desta vez. Ela estava com o depoimento marcado para hoje, quinta-feira, lá no STF, só que ela acabou sendo internada supostamente para tratar ou para investigar uma tal arritmia cardíaca, que em tese não tinha ainda histórico comprovado, mas que agora aparenta estar assolando a vida ali da deputada federal mais braba do Brasil, né? Que anda com arma e punho no meio da rua, apontando para homem negro, né? Apontando para o jornalista negro, mas que quando vai responder legalmente por suas ações, ela acaba sempre tendo um problema de saúde. Eu vou ler aqui o que diz o material de alguns portais de notícia, mas eu queria lembrar para a senhora Carla Zambelli que se ela tem ou não um problema cardíaco, se ela tem ou não um problema de arritmia, isso não vai impedir que ela seja responsabilizada pela conduta que a lei entende ser criminosa. O que é interessante, inclusive, é que o material aqui de alguns portais traz o seguinte, ó: Zambelli é internada e falta depoimento de testemunhas no STF. A assessoria afirmou que a deputada teve mal-estar e que não tem previsão de alta. Carlito, qual o motivo, Carlito, desse mal-estar? Bom, segundo o advogado da Carla Zambelli, o Daniel Bialski, ele informou na manhã desta quinta-feira, diretamente ao relator do caso, né, do ministro, que é o ministro Alexandre de Moraes, um pedido ali para que se dispensasse a Carla Zambelli da audiência. Por quê, Carlito? Porque ela estaria ali em tese com um mal súbito que ela teria tido na madrugada e que ao ser internada ali no hospital HCOL, no Hospital do Coração em São Paulo, se descobriu que supostamente ela teria em tese, e isso é bem em tese mesmo, tá?
uma arritmia cardíaca. Neste momento, inclusive, que a gente está gravando esse material para vocês aqui, estão sendo ouvidas as testemunhas apontadas pela defesa e uma delas é o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto. A deputada e o Walter Delgatti Neto prestarão depoimento posteriormente, ou seja, logo depois das testemunhas de defesa, os indivíduos ali acusados, né, a Zambelli e o Delgatti, irão prestar depoimento. A Zambelli não foi, até onde a gente tem informação aqui, o Delgatti vai prestar o depoimento, e no momento que eu estou gravando este material, o Valdemar da Costa Neto já prestou depoimento. E o que é que ele disse? Não sei se é fã ou se é hater da Zambelli, né? Ele disse o seguinte, que ele não conhecia o Walter Delgatti Neto pessoalmente, que ele passou a conhecer porque foi apresentado a ele e o Walter, um foi apresentado ao outro, pela deputada federal Carla Zambelli, e que ele teria visitado supostamente instalações ligadas ao Partido Liberal e que ele teria ido lá para poder pedir um emprego, que a Zambelli teria supostamente feito essa intermediação entre ele e o Walter Delgatti, e que lá, nesse encontro, ele ficou sabendo que o Walter Delgatti supostamente era um gênio da tecnologia e fez algumas perguntas ao Walter. Entre as perguntas que ele fez, por exemplo, se ele realmente entendia do que ele dizia que entendia, e se ele conseguiria, por exemplo, só para criar ali uma análise, né, ou para dar um exemplo, se ele conseguiria hackear o telefone celular da secretária do Valdemar. E o Walter teria dito para ele que sim, que conseguiria sim hackear o telefone celular da secretária dele, só que precisaria de um tempinho para ele entender como é que funcionava ali, para ele poder se mobilizar. E aqui é que entra a grande questão. Por quê? Como é que o Valdemar confirma que ele não sabia quem era o Walter e quem apresentou o Walter a ele foi a Zambelli e que a Zambelli teria levado ele supostamente para pedir um emprego ao Valdemar no PL, que também não existia nenhuma conexão, e que a alegação do Walter, inclusive, é que ele estava indo lá através da Carla Zambelli, porque ele estava buscando emprego e que depois que ele tinha sido preso, ele estava tendo dificuldades em conseguir o seu emprego. O que é interessante de toda essa história é que, além de a Carla Zambelli com frequência ter algum problema de saúde, toda vez que a Polícia Federal vai investigar ela, toda vez que ela tem alguma complicação legal, é que, como não dá para negar que o Walter Delgatti Neto mandou a mensagem com o documento do mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes expedido, o que é que a defesa dela diz? Diz que realmente que ela recebeu esse material, isso é verdade, mas que ela não deu prosseguimento ou enviou para alguém porque ficou claro supostamente que o documento continha basicamente uma fake news ou que o documento era fake. Só que isso vai contra o que o Walter Delgatti Neto revelou, vai contra também o que a Polícia Federal tem encontrado até este momento e vai contra, inclusive, o material que foi publicado na coluna do Paulo Capelli no portal Metrópolis. Tudo que o Walter falou vai cronologicamente casando, vai cronologicamente se encaixando com o material publicado na coluna do Paulo Capelli. E sem falar no seguinte, existe comprovação dos pagamentos feitos por pessoas ligadas a Zambelli pelo trabalho, entre aspas, realizado pelo Walter Delgatti. Inicialmente se negou, depois como não teve como se negar, se admitiu, mas não se admitiu da maneira que deveria ter sido admitido. Eu quero lembrar para vocês, inclusive, que este caso aqui, tá? Que envolve a Zambelli, é uma situação que complica a Zambelli, por quê? Porque o próximo passo aqui, além de ouvir o Walter Delgatti Neto, é ouvir a própria Zambelli, e aqui, meu amigo, depois é preparar a audiência no STF, já que ela é uma deputada federal, então ela é julgada diretamente no STF, por causa da prerrogativa especial de função, o famoso foro privilegiado, e a tendência, para quem duvidava que a deputada federal mais odiada no universo bolsonarista seria condenada, né, posteriormente caçada e quem sabe presa, vai acontecer. Neste caso aqui, eu ouso dizer para vocês que até o primeiro semestre, no máximo o segundo semestre de 2025, acontecerá a condenação da Carla Zambelli. Claro, dependendo do prazo ali, ou melhor, do tempo da sua condenação, ela poderá pegar um regime semiaberto ou um regime fechado. Na minha análise anterior, ainda eu nem trabalhava aqui na revista Fórum, né? Eu basicamente participava das lives com o Rovai e com o Adri, eu já tinha trazido aqui para vocês a seguinte análise, que eu acredito, pelo crime que supostamente é imputado a Zambelli e ao Walter Delgatti, que ela deva pegar ali uma condenação de um regime semiaberto, né? E vai ter de passar o dia trabalhando, se ela conseguir um emprego, e vai dormir no chilindró.
Isso, se não ficar comprovada, outras denúncias que estão envolvendo também esse caso ainda, tá? Inclusive organização criminosa, uso de dinheiro público para financiar esse tipo de crime, falsificação de documentos em sistema público, tantas coisas aí que podem complicar ainda mais a Zambelli, e aí sim a condenação dela poderia superar os 8 anos, e aí, via de regra, condenações superiores a 8 anos, de acordo com a lei de execução penal e de acordo com o Código Penal também, a Zambelli cumpriria no regime fechado. Seria ali, ó, um fim melancólico para aquela que é apontada até hoje no universo dos bolsonaristas como a, entre aspas, grande responsável pela derrota de Bolsonaro em 2022. Se ela é a grande responsável, eu não sei, até porque a gente não pode menosprezar a força que o presidente Lula tem, mas que aquela imagem dela correndo, andando com arma em punho em São Paulo na véspera da eleição, com certeza teve impacto sim no pleito de 2022, já que estava tudo comprado ali pelo Bolsonaro durante o segundo turno, utilização da Polícia Rodoviária Federal, utilização de programas sociais, tudo aquilo que, em tese, reduziram ali a diferença de votos do Bolsonaro para o Lula entre o primeiro e o segundo turno. Mas eu queria que você comentasse aqui embaixo, o que é que você acha que acontece com a Zambelli toda vez que a polícia ou que a justiça, de alguma maneira, coloca ela na mira? Por que ela sempre fica doente quando tem algum problema relacionado à justiça? Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no nosso canal aqui da Revista Fórum, deixa o like, me siga também aqui na plataforma do YouTube, no meu canal, O Historiador, me siga no Instagram também, Carlitos com o Neto, para você acompanhar um pouco da minha campanha vereador aqui em Aracaju, tá bom? Grande abraço para vocês e até a nossa próxima análise amanhã. Tchau!